Fala, galera perdida! Você sabe o que é isto? Não? Então fica aí que eu vou te explicar exatamente o que é esta peça que faz o seu carro andar. Mas antes de mais nada, não esqueça de, se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, se você ainda não segue nossa página no YouTube, e se você ainda não deu aquele like no nosso vídeo, não ativou o nosso sininho, faz isso agora aí, ajuda a gente, valeu? Todos os nossos links estão na descrição desse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre essa pecinha aqui, que eu já vou revelar o nome dela, que são os bicos injetores, ou válvula injetora, como você bem quiser aí denominá-lo. Bom, mas antes de falar desse carinha aqui, eu tenho que contar a história dele, né? Primeiro, vou responder a primeira pergunta. William, para que serve esse negócio? Bom, isso aqui é o principal responsável do seu carro alimentar o motor dele de combustível. Mas nem sempre a história foi essa. Senta aí que eu vou contar essa história para vocês. Então, lá nos primórdios, quando começou lá os primeiros motores a combustão aí, de forma comercial nos carros, o sistema de alimentação dos motores lá atrás, eles começaram lá, se você foi nascido aí antes dos anos 90, você conhece muito bem o carburador, né? Se você já é um millennial, se você nasceu depois dos anos 2000, fica mais difícil aí de você conhecer isso. Você só ouviu falar da história do tio Alfredo, né, do carburador, ou se você é entusiasta, você tem lá o Fusca, seu Chevette lá, que você tem lá seu carburador, gosta lá de ver um quadrijet lá, ou pelo menos viu Velozes e Furiosos lá no quadrijet lá bonitão, lá daquele carro preto lá, né, saindo fogo lá. Isso não existe tanto assim, não. Mas enfim, vamos fingir que existe assim, todo dia saindo fogo, né, no carburador. Lá nos primórdios, né, do motor, criou-se um sistema que lá os antigos, né, dizem que era o sistema de alimentação, vamos dizer assim, mecânico, né, que tinha a engenharia mecânica pura, né, porque ele carregava todos os fenômenos físicos, né, ele não tinha nenhuma eletrônica, óbvio, né, na época nem existia eletrônica, né, para esse fundamento, né, em que ele utilizava as próprias propriedades do motor de vácuo, né, e de passagem de ar, ali, diferença de pressão ali na passagem de ar do tubo de admissão do motor, para que o motor fosse alimentado. Como é que funciona isso, filho? Explicando assim muito, vamos assim, muito por cima como é que funcionava um carburador. Ele tinha uma passagem de ar, e nessa passagem de ar, os carburadores mais simples, eles tinham ou uma agulha, ou um venturi, que nada mais era do que um tubo, vamos dizer, um tubo que ligava um recipiente, que era chamado cuba, que é chamado cuba, né, onde ficava o combustível. Esse combustível ficava ali embaixo, num recipiente fechado, e por dentro tinha um tubo que ele tinha um estreitamento de seção, vamos dizer assim. E a borboleta, que é onde fazia a aceleração, que hoje também faz a aceleração do seu carro de ação eletrônica, né? Mas na época também fazia, ela ficava anterior a esse dispositivo, né? Podia ser uma agulha, podia ser uma caneta, né, que eles chamavam, né? Era um dispersor, vamos dizer assim, que ligava essa cuba, onde ficava o combustível, a esse tubo, né? Por causa dessa diferença de pressão com a passagem do ar, que o próprio motor admitia, né, com a passagem do ar ali que o motor admitia, esse combustível era literalmente arrastado. Então, quanto mais rotação se dava no motor, ou seja, quanto mais ar passava ali, mais combustível era arrastado. Isso aí é óbvio, né? Era fruto de um cálculo, tinha toda uma razão estequiométrica ali que fazia o seu motor ser alimentado. Então, ele era alimentado mecanicamente e ele era, vamos dizer assim, autoajustado mecanicamente. Quanto mais aceleração, ou seja, quanto mais necessidade que o motor tinha de combustível, mais ar passava, mais diferença de pressão tinha entre esse recipiente da cuba e essa passagem de ar, e mais combustível era injetado. Então, essa era a forma mecânica, né, vamos dizer, de alimentação de combustível. A evolução desse sistema, você deve estar pensando, injeção eletrônica. Não, não é injeção eletrônica ainda, né? Foi a injeção mecânica, né? Como é que era essa injeção mecânica? Se você ainda não viu, a gente tem um vídeo interessantíssimo falando sobre injeção mecânica, tá? Vai estar em algum lugar aqui, a gente vai botar o link para vocês, mas assim, muito assim por cima, né? Ela mantinha a propriedade de ser um sistema majoritariamente mecânico, ele já tinha alguns componentes eletromecânicos, mas ela já começava a usar algo que parecia mais ou menos essa parte aqui do bico injetor, que é a parte onde faz a aspersão. Por quê? Na injeção mecânica, ele já utilizava bicos individuais, que não eram bem bicos, né? Ele tinha condutos de combustível, né, que ele injetava em cada cilindro esse combustível, e na ponta desses dutos ele tinha um aspersor.
não era nada eletrônico, né? Era todo um sistema mecânico que liberava esse combustível diferente lá do carburador, mas também trabalhado por vácuo, né? Uma explicação bem complexa. Veja o vídeo lá, o outro vídeo lá que eu explico isso um pouco melhor. E que esses tubos, a ponta desses tubos tinha uma aspersão que já fazia uma função muito parecida mecanicamente falando com os dos bicos injetores. Bom, depois da injeção mecânica, aí sim veio a injeção eletrônica. E aí o primeiro ensaio da injeção eletrônica foi uma injeção mais simples no Brasil, falando, né? Que foi a injeção eletrônica monobico, né? O que é uma injeção monobico? Né? Existem dois tipos de injeção, dois tipos de classificação de injeção. Né? Uma injeção que usa um bico só. O que é um bico só? Ela só tem um ponto de alimentação para todo o motor, independente da quantidade de cilindros. Se o motor tem 6 cilindros, se o motor tem 10 cilindros, se o motor tem 4, tem 3, ela só vai ter um ponto, uma válvula ou um bico injetor desse, que não é um bico injetor com este formato, tá? Ele é um bico injetor um pouquinho diferente, ele é um pouquinho menor, um pouquinho mais gordinho, então a vazão maior, óbvio, ele tem que alimentar o motor inteiro. Esse aqui só precisa alimentar um cilindro, tá? Ele usa uma pressão de combustível menor, usa N coisas diferentes aqui, mas o funcionamento é o mesmo. Ele é uma válvula que ele vai permitir que o combustível entre aqui por cima, né? Ele tem a entrada do combustível aqui e ele vai liberando esse combustível no coletor de admissão e vai fazendo ali através de toda a eletrônica, ele vai pulsando, né? Agora, falando sobre os sistemas, né, de multibicos. Qual é a diferença do sistema de monobico para o sistema de multibicos? Bom, ele usa diversos bicos. No caso, esse aqui são 4. É que a mão não está conseguindo pegar, né? William, para que eles usam multibicos? Bom, primeiro porque você consegue ter uma aspersão melhor, você consegue misturar o combustível melhor ao ar, e você também consegue pulsar, ou seja, você consegue jogar o combustível só no momento em que aquele cilindro ele precisa do combustível. Então você consegue, vamos dizer, ter uma emulsão do combustível melhor, você tem um aproveitamento do combustível melhor, isso melhora a emissão de poluentes, várias outras coisas. Você consegue melhorar o tempo em que o combustível está sendo injetado, enfim, várias outras melhorias que não cabem nesse vídeo. A ideia é só falar daqui dos bicos injetores. E como é que eles funcionam, né? Bom, esses bicos eles vão posicionados, né, no coletor de admissão, como eu já falei. Então, esses bicos aqui, eles são encaixados numa flauta, que nada mais é, que é chamado popular flauta, que é um tubo que ele fica pressurizado de combustível, que vem lá do tanque de combustível, pressurizado pela bomba de combustível, em que vai entrar por essa parte aqui do bico, pela quantidade de bicos que o seu carro tiver. 4, 3, 6, dependendo da quantidade que eles tiverem, tá? Nessa flauta. Pode ter várias flautas, pode ter uma flauta só, pode ter 2 flautas. Se for 6 cilindros, em V, você vai ter uma flauta de um lado, uma flauta de outro. Tem carros 4 cilindros, por exemplo, que tem 2 flautas de combustível, usa 8 bicos. Depende da estratégia, depende do modelo do seu carro. Então, esses bicos eles vão estar lá em cima, pressurizados. Então, o combustível está entrando aqui. Vou simplificar e vou usar só um, tá? Então, estão todos os bicos ali pressurizados. Então, o combustível está entrando por essa parte da válvula. Aqui dentro é a parte elétrica da válvula, ela tem um conector elétrico aqui, e através de um comando que é chamado um sinal PWM, ela aqui dentro tem um enrolamento, né, como se fosse uma bobina, e ela tem literalmente uma agulha aqui que fecha essa parte aqui de baixo dela. Então essa agulha ela abre e fecha aqui. Dependendo do que sua injeção manda para cá, ela vai pulsar, ou seja, ela vai bater. Óbvio que eu estou aumentando isso mais ou menos, né? Ela vai pulsar mais ou menos essa agulha aqui. Ela vai dar mais tempo de abertura, vai dar menos tempo de abertura, e isso faz o pulso, porque seu motor está em giro, né? 5.000 RPM, 4.000 RPM, 3.000 RPM, então ele vai pulsando, e esse tempo de abertura vai dando a vazão aqui que seu motor está pedindo. Como é que é a vazão do bico? Cada bico desse, de cada modelo diferente, tem uma vazão diferente. Por quê? Cada motor é diferente. Óbvio que um bico desse aqui, para o mesmo motor, vai ter a mesma vazão. William, como é que é calculado essa vazão? Aqui dentro, ele tem um tubo que ele, vamos dizer, é o segredo do bico, né? Ele é um tubo que tem um diâmetro micrometricamente calculado. Como é que é calculado isso? Bom, aí entra a física, né? Se você tem um diâmetro conhecido, se você tem uma pressão conhecida, você sabe a vazão que está passando dentro desse diâmetro conhecido com essa vazão conhecida de um fluido conhecido, que é álcool, gasolina, combustível, né? Com
Com essa quantidade de furos aqui, que é onde vai fazer aquele jato, aquela aspersão, que você já deve ter visto em vídeo, né? Aquela aspersão, aquela névoa, né, do combustível, ela faz o cálculo, né? A empresa que faz o bico, ela faz o cálculo da vazão máxima desse bico a uma pressão X, que é a pressão que a sua bomba de combustível vai mandar para esse bico. Basicamente é isso. O bico de combustível, muito simplesmente, ele faz isso, ele vai pegar o combustível que está no seu tanque, pressurizado por uma bomba de combustível, que passou no filtro de combustível, e ele vai na estratégia da sua injeção de combustível, independente de ser monoponto ou multiponto, ou ser 8 bicos, ou ser 2 bicos por cilindro, 1 bico por cilindro, independente do que for, se seu carro for injeção, que já é a evolução desses bicos, que são bicos de injeção indireta, existem os bicos de injeção direta, esses bicos aqui eles vão no coletor de admissão do carro, né? Como eu falei, eles têm uma flota e vão no coletor de admissão. Os carros mais modernos, esse bico, ele vai, são os bicos de injeção direta, não são esses, são bicos especiais, eles trabalham com a pressão ultra alta, porque eles vão dentro do cilindro do carro. Então o que acontece, né? Essa injeção de combustível ela é feita dentro do cilindro. Enfim, ela melhora vários fatores, que não é o objetivo também nesse vídeo, mas também o bico funciona de uma forma bem parecida também. Também tem tempo de injeção, ele também pulsa. O funcionamento é basicamente igual, ele só tem propriedades melhores, porque tem que aguentar mais temperatura, mais pressão, enfim, N outras propriedades por causa do meio onde ele está num lugar muito mais quente, você imagina, né? Ele tem que injetar combustível dentro de um cilindro que está quente, temperaturas, né, bem maiores, né, um ambiente muito mais hostil do que num coletor de emissão disso aqui. Então isso aqui é de plástico, né? Então, em resumo, hoje em dia a gente tem basicamente 3 tipos de injeção. A gente tem as injeções monobico, que é onde você só tem um bico injetor, que vai fazer todo o seu motor. Tem, normalmente não. Os carros mais antigos usam esse tipo de injeção, lá, os carros mais da década de 90, eu acho que depois de 2000 não teve mais nenhum outro carro aí, que antes de 90, né, que dizer, que década de 90 e antes de 90, que usaram só um bico para fazer o motor todo. Eram injeções bem mais simples, né? Basicamente ali na transição, eram motores ali da transição do carburador para injeção eletrônica, de baixo custo, óbvio. Já era uma evolução, mas ainda eram injeções de baixo custo, bem limitadas. Depois, a gente passa aqui para os bicos injetores, né, multibicos, né, que fazia um bico ou uma válvula injetora por cilindro, né? Então, cada cilindro era atendido por um bico injetor desse aqui. E hoje, mais recentemente, com a evolução das tecnologias, a gente tem a injeção direta, né? Essa injeção direta ela é feita dentro do próprio cilindro do motor, também individual, né? Cada cilindro tem um bico injetor. Curiosidades, essa injeção direta ela pode ter bicos indiretos também para ajudar em algumas rotações em que o bico de injeção direta não é tão eficiente quanto uma injeção indireta. Bom, e essa altura do campeonato você deve estar se perguntando, né? Qual é a manutenção que a gente faz nos bicos injetores? Talvez seja o tema mais polêmico que a gente tem aí na manutenção do carro e mais divergente. Acontece o seguinte, tá? Todas as fabricantes, isso é informação de fabricante, afirmam que nenhum bico injetor precisa de manutenção, a não ser que você use um combustível de má qualidade ou que você deixe de trocar o filtro do seu carro ou que você não faça a manutenção adequada no seu sistema de injeção eletrônica, ou seja, no filtro de combustível, no pré-filtro, não faça uma limpeza no tanque, né? Óbvio, né? Que você não vai fazer limpeza no tanque de tempos em tempos também, a não ser que você desconfie que você botou algum combustível lá de péssima qualidade, lá, um combustível sujo e tal. Só que a gente mora no Brasil, né? Então, enfim, é de tudo se esperar. Inclusive, esses bicos aqui, daqui a pouco eu vou contar essa história, eles falharam por causa de sujeira no tanque. Mas essa história deixa para depois. Enfim, voltando ao nosso assunto, né? Manutenção de bico injetor é o seguinte, tá? Você vai fazer toda a manutenção de todo o sistema. Como eu já falei, olha o seu manual, qual é a periodicidade que o seu fabricante pede para a troca do filtro de combustível. Não vacile. Então, você vai trocar o seu filtro de combustível. Existe também uma recomendação do seu fabricante da troca, ou pelo menos da inspeção, é muito duradoura, tá? Do pré-filtro. O que é isso? O que é pré-filtro? Ele fica dentro do tanque de combustível, ele fica embaixo da bomba de combustível. Sim, existe um pré-filtro. Ele fica embaixo ali do copo de combustível, que, vamos dizer, é a primeira barreira contra a impureza, tá? Ele fica ali por baixo do tanque de combustível, é onde
ele evita que a sua bomba de combustível, inclusive, ela aspire impurezas que venham a estar dentro do seu tanque. Seu tanque pode estar corroído, por exemplo, ele pode estar com ferrugem, ele pode estar com alguma coisa que veio lá do tanque de combustível do posto, ou do caminhão, ou, sei lá, de algum lugar da cadeia produtiva, que ele não vai, por exemplo, travar a sua bomba de combustível. Então, você fazendo essas manutenções, né, na cadeia de alimentação do bico, lembrando que o combustível que vai chegar aqui vem de lá, teoricamente você garante que esse bico vai estar limpo. Por quê? Ele funciona a alta pressão. 3 bar, 3 bar e meio, 4 bar, tem bicos que funcionam até um pouco mais alto do que isso. Mas aí, óbvio, né, vamos lá aos problemas, né? Carbonização na ponta do bico. Isso pode acontecer. Acúmulo de depósito na ponta do bico. Tudo isso é garantia de combustível de má qualidade. William, como é que eu sei que está na hora de eu fazer uma manutenção, a famosa limpeza de bico, tirar o bico e limpar o bico? Fácil. Você vai notar que seu carro está falhando. Seu carro começou a ficar diferente, começou a pegar diferente, começou a oscilar a marcha lenta, começou a falhar, começou a beber muito combustível. Você já fez todas as manutenções, você já trocou filtro de combustível, você já trocou vela, já olhou cabo de vela, tudo aquilo que o mecânico já falou para você, até bobina você já trocou. Nada disso resolveu. Tudo que dá para ver, tudo que dá para testar, né? Porque bobina dá para testar, cabo de vela dá para testar, vela dá para testar, filtro de combustível, você tem a periodicidade, você já trocou até o combustível, já trocou de posto de gasolina, já trocou até se o seu carro é flex, tirou de álcool, botou para gasolina, o carro continua falhando, continua ruim para pegar, com certeza passa por isso aqui. E por que o bico ele começa a dar indícios no funcionamento do motor? Fácil. Ele embaixo do bico, ele faz o jato, ele faz o leque do combustível. Esse leque do combustível, quando o bico está sujo, ele começa a fazer assim, da famosa mijada torta. Ele começa a sair, ele começa a não fazer mais, vamos dizer, igual aquele regadorzinho de planta, né? Ele não começa mais a fazer aquela névoa, ele começa a virar um jato, por causa da própria impureza que fica ali na cabeça do bico. E isso acaba atrapalhando com que o ar que está passando no seu coletor de admissão e o combustível, eles se misturem de forma ali ok. Ele também atrapalha na vazão e na equalização entre os bicos, ou seja, um bico às vezes está mandando mais combustível para o cilindro do que o outro, então o motor começa a funcionar de forma incorreta, ou seja, um cilindro está mais rico, um está mais pobre, um tá com combustível ali com a aspersão certa, tudo já tá errado e tal, e aí seu motor começa a virar um samba danado, e ele bebe mais, porque a sonda lambda às vezes é uma só no carro, então ela começa a tentar compensar, por exemplo, uma falta de combustível enriquecendo todos os 4 bicos, ou 6, ou sei lá quantos bicos o seu carro tem, sendo que às vezes é só um que tá pobre, o restante tá bom, entendeu? Então isso aí são vários problemas que acarretam, e aí é o momento de você fazer a limpeza de bico. William, como é que é a limpeza de bico correta? Você vai tirar os 4 bicos do carro, você vai trocar o reparo, existe um kit de reparo, a pessoa especializada vai trocar esse O-ring aqui, que é um O-ring de uma borracha específica, ele vai trocar os 2 O-rings, ele vai trocar a telinha, ele vai desmontar o bico, ele vai botar numa máquina, ele vai testar a vazão dos 4 bicos, se eles estão equalizados, ele vai testar se essa névoa visualmente está funcionando certinho, se o funcionamento da bobina, se ele está pulsando, enfim, ele vai fazer diversos testes, que o seu mecânico aí, uma pessoa, né, que tem a competência, vai fazer isso e vai garantir que o seu carro vai voltar funcionando normalmente. E se eu não fizer isso, quais são os riscos que ocorram? Aí que o bicho pega, meu. O seu bico ele pode travar aberto ou fechado. Os dois são extremamente perigosos. Tanto num carro original, pior ainda num carro turbo, pior ainda num carro modificado. Quando o bico ele trava aberto, o grande risco é ele travar aberto e você ligar o carro e o seu cilindro está encharcado de combustível. O que acontece? Quando você desliga o carro, como eu falei, a flauta de combustível está pressurizada de combustível. Então esse combustível ele continua pressurizando o bico. Se ele está aberto, ele escorre através do bico e entra dentro do seu cilindro. Quando você liga o carro, lembra que o fluido ele não é compressível. Quando seu pistão for comprimir o que deveria ser ar, é líquido, meu amigo. E aí você vai entortar uma bielinha, você vai quebrar um pistãozinho e não é nada barato resolver isso. Quando o bico trava fechado, o que pode acontecer? Você pode queimar um pistão, você pode derreter uma vela, você pode queimar uma junta, você pode quebrar o seu motor inteiro. Ainda mais se está numa estrada, fazendo uma ultrapassagem, enfiou o pé no fundo, o carro está em alta rotação, um bico desse trava fechado, pode dar ali, ou trava ali,
com um pouquinho só de vazão, o carro dá uma mistura muito pobre, a temperatura do cilindro vai lá nas cucuias, você pode quebrar o motor. Se ele travar totalmente fechado, não tem mistura nenhuma ali dentro, talvez não dê problema nenhum. Agora ele pode travar com uma vazãozinha mínima, e essa vazãozinha mínima dá um calor danado no seu cilindro e pode gerar uma quebra muito severa. Então, os dois lados da moeda são muito ruins. Então, essa manutenção, sentiu que o seu carro está errado, sentiu que o seu carro está bebendo, sua manutenção está totalmente em dia, desconfie e faça uma limpeza de bico. Ah, William, eu preciso fazer, meu mecânico falou que eu preciso fazer a cada 60 mil. Não precisa. Se seu carro está funcionando perfeitamente, o consumo não mudou, o carro está excelente, está funcionando igual um reloginho, não precisa fazer. Durabilidade dos bicos? Também não existe durabilidade dos bicos, tá? Ele pode queimar com 30 mil quilômetros, quando ele pode durar 200 mil quilômetros. Meu Palio mesmo andou 200 mil quilômetros e nunca deu problema em bicos. Eu não lembro de ter limpado o bico. Acho que limpou uma vez na vida, que ele começou a beber um pouquinho mais, e a gente parou preventivamente para limpar os bicos, e ele nunca deu problema nenhum. Esse aqui não duraram 1 ano e meio. Infelizmente, são azares que a gente dá na vida. Esses bicos aqui, eles eram bicos usados, eles foram colocados no meu carro usados, então não sei o histórico deles, então pode ser que seja um problema, já estivesse com problema e tal, mas eles estavam muito sujos. Bom, você que é frequentador, é o bônus stage desse vídeo, você que é frequentador assíduo aí do canal do Perda Total Podcast, você deve ter visto lá no Instagram que eu falei que meu carro quebrou depois lá do vídeo do Xenon. O que aconteceu? Depois do vídeo do Xenon, eu tava voltando para casa com o carro, e aí eu senti, o dono de carro velho é uma desgraça, né? Eu senti que o carro estava estranho, já estava sentindo o carro estranho antes do vídeo, o carro estava demorando a pegar de manhã, tudo isso que eu acabei de falar no vídeo, o carro estava estranho, eu até comentei com o Pedro e com o Antônio, falei, olha, eu acho que eu vou ter que fazer limpeza de bico nesse carro, o carro tá meio esquisito e tal, tá dando uns indícios aí, a sonda do carro não tá muito legal, mas vou esperar aí ter dinheiro para limpar esses bicos e tal, ou até vou trocar, que esses bicos aqui estavam no talo da vazão, da Feltec, falei, vou aproveitar, vou limpar eles depois. Ou vou trocar. E aí, quando eu tava chegando perto de casa, o carro começou a falhar. Enfim, como eu tenho som do wide, eu já vi que um bico tinha travado, aberto. Por que eu sabia que tinha travado aberto? Porque quando eu tirava o pé do acelerador fora do cut down, se você não sabe o que é cut down, é quando o carro corta a injeção de combustível. Ou seja, teoricamente, a sonda lambda wide do carro, ela tem que dar zero, ela tem que ficar zerado de combustível, e ela começou a marcar muito rica. Ou seja, algum bico estava injetando combustível onde não deveria estar injetando combustível. Então, o que aconteceu? Eu sabia que tinha um bico que estava injetando combustível direto. Podia ser um bico travado fechado ou um bico travado aberto, porque o carro estava falhando, ou uma bobina e tal. Mas aí eu logo identifiquei que era um bico que estava travado aberto, o cheiro de combustível também estava muito forte, né? E aí eu fui andando bem devagar com o carro, eu sabia que eu não podia desligar o carro, então eu vim arrastando bem devagar o carro, mandei um vídeo lá pro preparador dele, o Pedro. E ele falou, ó, o bico tá travado, pode dar calço hidráulico no motor. Eu falei, não, pode deixar que eu vou devagar para casa, não vou deixar o carro morrer, desligar e tal, eu fui para casa. Então, o problema do Palio, aí esclarecendo aí o bônus stage desse vídeo, foi que um desses bicos aqui, agora eu não sei qual foi, ele travou. Vou botar as fotos aí de como estavam esses bicos, eles estavam muito sujos. A causa por esses bicos estarem muito sujos, primeiro foi porque meu tanque estava muito sujo, o tanque do meu carro estava muito sujo. Quando eu peguei ele, esse carro ficou 5 anos parado, então ele enferrujou muito embaixo. Esse carro, eu troquei o tanque, eu troquei a bomba de combustível, eu troquei o pré-filtro, eu troquei o filtro de combustível, ou seja, teoricamente o problema estava resolvido, só que eu esqueci de limpar os bicos. Foi mole meu. Eu acho que a sujeira potencializou o final da vida de um desses bicos aqui. Com certeza a sujeira deve ter incrustado na agulha aqui do bico, deve ter travado ela e ela parou de funcionar. Eu tô até para medir eles para ver se ele abriu, se a resistência dele abriu, né, vamos dizer, se foi uma falha elétrica ou se foi uma falha mecânica, mas eu acredito que tenha sido uma falha mecânica de tanta sujeira. Até pelas fotos ali que eu vi ali do bico, ele estava muito, muito, muito judiado, né? Então, enfim, esse aí foi o problema do Palio. Não tive nenhum problema no motor, ele não teve calço hidráulico, o carro já tá andando de novo. Eu troquei os bicos, botei uns bicos até maiores, que eram os bicos ali adequados ali pro carro, e ele não teve mais nenhum problema. Para quem ali ficou preocupado ali com o post ali que eu fiz ali no Instagram, já tá ok, já tá acertadinho já. Mas é um problema que pode acontecer com o bico, é esse. Andei muito tempo com ele sujo. Esses bicos aqui, eles estavam trabalhando muito no limite da vazão dele, ou seja, eles estavam trabalhando com tempo de injeção muito alto, ou seja, eles estavam trabalhando forçados, vamos dizer assim. A sujeira e trabalhar forçado
acabou que aconteceu isso e um dos bicos travou aberto. Graças a Deus eu tinha todo o sistema de monitoramento do carro e consegui não fazer a besteira de desligar o carro, ligar e dar um calço hidráulico, correr o risco de dar um calço hidráulico e quebrar meu motor. Eu consegui chegar em casa, depois eu cheguei, tirei as velas, tirei o combustível remanescente e não usei mais o carro até trocar, botar bicos novos, e aí o carro já até andou depois normal, até fazer o reacerto que eu tive que fazer outro mapa para o Fueltech dele. Beleza, galera? Bom, agora para quem ficou aí, espero que tenha gostado do vídeo. Se você ainda tem alguma dúvida, põe nos comentários que a gente sempre tenta responder. Se eu não souber, eu vou procurar aí, vou responder os comentários de vocês. De novo, se você não segue nossas redes sociais, siga nossas redes sociais. A gente tem vários vídeos legais aí, se você está chegando agora. Procura aí, com certeza você vai gostar do nosso canal. Não esquece de dar o like aí no vídeo, curte aí embaixo, compartilha, manda pros amigos. E é isso aí. Obrigado e até a próxima. Valeu, perdidos!